Amigas e amigos, o Delfim Neto levanta uma questão intrigante hoje na sua coluna no jornal Folha de São Paulo, intitulada Na Era da Pós-Verdade, jornalismo honesto deve esclarecer a sociedade. O Delfim é bem conhecido, foi ministro em algumas pastas do regime militar, foi daquelas figuras de destaque da política econômica dos militares, a história do bolo que eu já comentei aqui, o produtivismo versus o distributivismo, que eles diziam que era preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir, e depois comeram bolo, se lambuzaram e o povo mergulhou naquela crise profunda do final dos anos 70, começo dos anos 80, atravessou toda a década de 80, chegou aí nos regimes neoliberais, primeiro com o Collor, depois com o Fernando Henrique Cardoso, e toda a tragédia social decorrente disso que a gente conhece muito bem. Inclusive a corrupção, Caixa 2, tudo isso que eles dizem aí é resultado desse tipo de política que vem desde a época em que o Delfim era ministro do regime militar. Evidentemente que é preciso reconhecer que o Delfim é um explicador original da economia, né? Ele não é aí dessa linhagem desses clones malditos, como dizia o jornalista Aloysio Biondi, esses clones daqueles liberais antigos, né? Godin, Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos, e eles ficam aí reproduzindo, repetindo, requentando essas baboseiras neoliberais, esse pensamento tosco, né, sectário, dogmático, meio idiota, né, que se repete com chavões, com um palavreado todo floreado, que no fundo não quer dizer absolutamente nada, a não ser fazer proselitismo, propaganda barata, né, de quinta categoria. Então, o Delfim tem essa diferenciação, ele é mais sofisticado no seu pensamento, no seu raciocínio. Inclusive para a gente perceber exatamente do que se trata quando ele fala disso, que ele vai tecendo ali algumas considerações, estou falando agora do artigo dele, na Folha, falando de verdade, inverdade, né, que são conceituações filosóficas que exigem profundidades, né, para a gente entender isso. A verdade tem várias faces, já dizia o filósofo. Numa sociedade como a nossa, marcada por classes, diferenças de classes, cada classe tem a sua verdade, tem a sua lógica, tem a sua fundamentação filosófica. Então, quando se trata de falar a verdade, é necessário sempre a gente observar isso. Eu gosto muito daquela definição chinesa, que a verdade está nos fatos. Então, a gente pode ver verdades onde a gente quiser ver, enfim, de acordo com o nosso ponto de vista. O que o Delfim faz aqui, na verdade, é uma orquestração. Ele está claramente aqui pegando esta linha que eu venho falando aqui da mídia, né, que é a janela pela qual a gente pode olhar dentro da Casa Grande o que eles estão cozinhando ali, o que eles estão maquinando para enfiar goela abaixo dos trabalhadores, do povo. Ele fala especificamente do déficit da Previdência Social, que ele disse que há uma sofisticada falsificação para dizer que não há déficit na Previdência. A sofisticada a argumentação, na verdade, é esse tipo de coisa que a gente está vendo aí, que pega parte do problema para contar uma grande mentira. Então essa sofisticação, na verdade, é aquela velha história também muito conhecida, né? Fala-se pequenas verdades para contar uma grande mentira. A conceituação do déficit da Previdência, ela passa por diferentes olhares, diferentes pontos de vista. Eu já comentei aqui, fiz artigos, uma série estudando, analisando isso, mostrando exatamente isso. O déficit da Previdência é evidente, é lógico. E outra questão que o Delfim diz aqui é esse problema da estrutura sindical. Cantei a bola aqui, que eles iam para cima da estrutura sindical para desidratar o movimento sindical. Que essa questão aí da unicidade sindical, ele ataca o Delfim, chama de ineficiente. A unicidade sindical é o ponto de partida para a gente ter a unidade dos trabalhadores. Os trabalhadores, para obter sucesso na sua luta, eles dependem basicamente da sua unidade. Que armas outras eles têm? Não tem mídia, não tem dinheiro, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem nada. Como eles vão enfrentar o poderio gigantesco do capital sem a sua unidade? Pode se questionar aí, a unidade pode ser feita assim ou assada, mas a questão fundamental é que os trabalhadores dependem da unidade para obter sucesso em suas lutas, em suas aspirações, na defesa dos seus direitos e dos seus ideais. E a outra questão que ele ataca é o imposto sindical, que o Delfim ataca, dizendo que isso
é escandaloso, né? Como se não tivesse escândalo, pelo ponto de vista dele, evidentemente, no imposto que sustenta, por exemplo, a Fiesp, as federações de indústrias, de comércio, enfim, aí as organizações patronais. E outras coisas mais, as isenções fiscais, não é isso? O Lula, a Dilma adotou muito isso com o objetivo de manter o emprego, que era essencial, que era fundamental naquele momento em que a crise internacional chegava aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista do capitalismo, eles adotam isso para outros motivos, claramente para beneficiar a classe aí interessada, a classe patronal, o patronato, né, interessado aí, evidentemente, no seu enriquecimento, na manutenção dos seus privilégios, da máquina que gira o capitalismo, sempre encostado nas benesses do Estado, como eu já comentei aqui em outra ocasião. Então, a verdade é isso aí. E se a gente for mais na miudeza, vamos dizer assim, no varejo da coisa, aí é que a porca torce o rabo, como se diz. As mentiraiadas, ele está aqui fazendo um apelo, o Delfim fazendo um apelo para a mídia. Ó, gente, corre que senão vai dar problema aí. Sabe, faça aí a campanha midiática defendendo o governo Temer, defendendo as reformas neoliberais, porque olha, a coisa pode esquentar. Ele termina o artigo, aliás, dizendo isso, que o governo Temer, o objetivo do governo Temer é uma sociedade verdadeiramente republicana. Olha a argumentação aí, como ela é sofisticada. O Delfim tem isso, como eu disse, né? Ele não é tosco igual esses neoliberais de meia pataca que tem por aí. E a gente, é isso, né? Porque quando eu falei aqui da miudez, é isso, né? Se a gente for aí na Operação Lava Jato, por exemplo, Caixa 2, Caixa 1, a diferença Caixa 2, Caixa 1, que tem corrupção, que não tem corrupção, por que não investigam tudo isso? Separam o joio do trigo, punam aí o joio e preservem o trigo. Eles fazem exatamente o contrário. Separam o joio do trigo, jogam o trigo fora para cultivar o joio. Tem aí escândalos e mais escândalos. Ontem deram mais uma entrevista coletiva lá em Curitiba com aquele delegado Igor Romário de Paula, sentado na mesa com outros delegados, promotores, um representante da Receita Federal, o superintendente da Polícia Federal. De novo aquela entrevista com show midiático. Tinha até mestre de cerimônia, agora com vocês o delegado tal, e agora o delegado, o promotor tal. Enfim, um circo. E as perguntas da mídia completamente irrelevantes, como eu sempre digo aqui, chapa branca. Cadê a informação honesta que o Delfim disse que teria aqui? E outras coisas mais, essa história aí, por exemplo, do filme que eles estão fazendo, a fonte de financiamento do filme da Operação Lava Jato, que vão usar aí filmagens feitas de maneira completamente irregular naquele sequestro que o Sérgio Moro fez com o ex-presidente Lula. Cadê a legalidade, a defesa da Constituição, que diz que a imagem das pessoas, a honra devem ser preservadas? São coisas aí que vão mostrando claramente essa questão filosófica, que a verdade tem várias faces, depende aí dos interesses de classes. Até a prisão do Eduardo Cunha estourou aí também, agora o Eduardo Cunha denunciando que o Sérgio Moro faz manobras atrás de manobras para renovar a sua prisão preventiva e manter ele na cadeia. Com qual interesse? Com qual objetivo? Cadê a investigação? E a conta dele na Suíça? E as denúncias que ele fez aí contra o PSDB, contra o PMDB? Cadê a delação premiada do Cunha? Por que não se faz? E ele fica lá, na prisão preventiva, Quer dizer, o que interessa de fato que deveria ser as investigações, Sérgio Moro não está nem aí para isso. Ele que se dane, que se lasque lá e fica lá. Assim como ele faz essa prisão de ontem desse Roberto Gonçalves, aí, que seria o sucessor lá na Petrobras, no esquema de propina, é o que eles dizem, nem isso em 2011, 2012, só agora que eles chegaram nessa conclusão. Isso tem coisa por trás disso aí. É importante a gente abrir bem os olhos com essas manobras que eles fazem aí. Quer dizer, a verdade, no final das contas, está onde? Eu recorro novamente aos chineses, está nos fatos. E olhem bem para os fatos e comparem com o que a mídia divulga, com o tratamento que essa turma aí dá para os fatos, para a realidade. Isso tudo compõe aí o painel das contradições, do sentido do golpe, da máquina midiática e de quem eles atacam, qual é o alvo deles para levar o projeto do golpe adiante. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.